Bem-vindas, sejam todas bem-vindas ao programa Show Ansiedade. Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico especialista em medicina de família e aqui eu auxilio você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. E no tema de hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê mulheres tendem a ter mais ansiedade do que os homens. Tá? Vamos discutir sobre esse assunto, essa vai ser a temática de hoje. Porque de fato isso é um dado, isso é real. Quando a gente fala em transtorno ansioso, quando a gente fala em ansiedade, sim, as mulheres tendem a ter em maior frequência, em maior intensidade do que os homens, ok? E para eu adentrar de fato nisso, eu preciso rebuscar algumas outras coisas, algumas informações importantes, algumas informações necessárias, como por exemplo, fundamentos biológicos. A gente tem que lembrar aqui que a biologia do homem e da mulher são distintas, não são iguais, tem algumas nuances ali que reverberam na forma com que uma resposta pode ser ou não sentida naquela pessoa. Óbvio que cada indivíduo é único e vai ter inúmeros fatores ali presentes. Só que a gente não pode deixar de lado o fato das questões biológicas, que é uma diferenciação que ocorre desde o ventre, desde a formação embriológica do ser humano. Então, desde quando você está, antes de você nascer, entendeu? Antes de nascer, já existe ali algum tipo de diferenciação que aí vai reverberar no sentido de desenvolvimento, no sentido hormonal. Óbvio que depois, conforme o ser humano é inserido na sociedade, entram todas as nuances sociais, mas aqui não é o cunho da questão, que eu estou falando de algumas coisas mais específicas. Então, essa parte biológica é uma parte importante, ok? Porque as mulheres podem ter, em decorrência de ciclos, né? Por exemplo, o ciclo menstrual, em decorrência, às vezes, de questões como gravidez, questões como a própria menstruação, questões nesse sentido, menopausa, climatério, tudo isso pode acabar afetando essa resposta em relação à ansiedade, esse aumento em relação à ansiedade nas diferentes fases da vida. Então, isso é importante que você entenda que cada fase da vida, né, vai contemplar ali uma fase hormonal, uma fase biológica de maturidade da mulher, ok? E ter o entendimento disso é extremamente importante, uma vez que isso pode afetar diretamente a questão da ansiedade, certo? Agora, acerca dos fatores que eu mencionei aqui, né, sobre fatores sociais, fatores culturais, existem diferentes pressões, tá certo? Existem diferentes pressões de normas, de gênero, de expectativas, e isso recai muito e salta muito na mulher, entende? Às vezes a questão de ter que ter filhos, ter que casar, ter que fazer um monte de coisa, ter tempo de idade. Então, tem uma pressão, mesmo que às vezes implícita, e que, em tese, isso daí é individual, não é para ser uma coisa que a sociedade, mas a gente sabe que isso existe. E às vezes parte da família, às vezes parte do grupo social, às vezes parte do meio no qual você está inserida. Então, tudo isso a gente não pode simplesmente deixar de lado. A gente tem que entender que essas pressões, essas indagações, tudo isso acaba estando, mesmo que de forma velada, e a mulher tem que lidar com isso, entendeu? E não no sentido de ter que dar satisfação, mas no sentido de que, poxa, é uma coisa que tá ali, uma coisa que tá ali. E só do fato daquilo existir, já pode gerar algum tipo de ansiedade, já pode gerar algum tipo de pressão a mais, ok? Então, esses fatores sociais, os fatores culturais, eles são muito presentes nos quadros ansiosos das mulheres, ok? Muitas vezes espera-se algo da mulher que às vezes ela enxerga como algo que ela não gostaria de fazer, algo que ela não gostaria de ter que lidar, tá certo? Então, a gente tem que entender novamente, cada ser humano é uma construção. E essa questão, às vezes, do gênero, gênero masculino e gênero feminino, acaba que existem construções distintas. E o fato, e óbvio que eu não vou abordar necessariamente o quadro dos homens, mas a gente sabe que existem algumas nuances e que acabam pesando mais para as mulheres nesse fator cultural, nesse fator social. Tudo bem? Então, esse é um outro fator que pode sim pesar no sentido da ansiedade, tá? Fabrício, mas vamos lá.
Como é que eu vou lidar com tudo isso? Como é que eu vou resolver essas coisas? O primeiro ponto é entender que essas coisas existem, tá? Acho que essa é sempre o ponto de partida central de qualquer discussão que eu trago para vocês. É você entender que existe um problema, ou uma problemática, um tema, e que existem coisas por trás que não estão claras, não estão óbvias. Apesar de que as coisas óbvias, vira e mexe, a gente tem que repetir elas, né? A gente tem que repetir, porque se você não repete aquilo que é óbvio, se você não deixa escrachado na cara das pessoas, da sociedade, que algumas coisas são óbvias, as pessoas esquecem, as pessoas não fazem, as pessoas não lidam. Então, assim, eu trago isso para vocês porque às vezes não é óbvio para você que fator hormonal interfere. Às vezes não é óbvio para você que as fases da vida reprodutiva da mulher interferem. Às vezes não é óbvio para você que as diferenças sociais e culturais também interferem. Então, só de resgatar um pouco isso, de ficar um pouco mais claro que existem algumas coisas óbvias, mas que às vezes você não está enxergando, você não está vendo que aquilo está ali presente e pode sim estar pesando e afetando a tua vida e, consequentemente, gerando, quiçá, aumentando os sintomas da sua ansiedade. Se você não percebe isso, se você não nota isso, não tem como você abordar, certo? Não tem como você fazer algo a respeito. E esse hoje é o problema, eu diria, de quase 100% dos pacientes, das pessoas que eu vejo, que eu percebo, que eu converso, que eu vejo no consultório, que eu atendo. Por quê? Porque, tem a vida, né? Tem a vida, tem os estímulos. E as pessoas vão indo no piloto automático, as pessoas vão indo dia após dia. Mas é muito difícil você parar e olhar ao seu redor, porque ó, uma coisa maluca, uma coisa maluca. Uma coisa que eu parei, inclusive, porque eu era um pouco assim, vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu era muito de querer arrumar solução para os outros, né? Porque você pode trabalhar dessa forma, você pode fazer exercício dessa forma, você pode vestir dessa forma. E, óbvio, sempre quando tinha alguma abertura. Mas assim, hoje mesmo com a abertura, eu tendo a evitar. Não sei que seja alguém muito importante para mim, que eu precise conversar, que eu me importe mesmo, no sentido de, cara, eu sei que eu posso fazer uma diferença aqui. A maior parte das pessoas não quer, não tá nem aí, entendeu? Então, assim, é essa questão de você querer mudar a vida das pessoas, e agora eu vou explicar por que que eu tô falando isso. Porque às vezes existem coisas na nossa própria vida que a gente precisa ajeitar antes. Então é muito louco, né? É aquele provérbio chinês. Antes de você tentar mudar o mundo, dá 3 voltinhas na sua casa, né? Então, quando eu falo aqui das coisas para vocês, é no sentido de antes de tentar buscar uma pílula mágica, buscar tomar uma medicação, buscar, cara, olha para tua vida, vê se não tem alguma coisa ali que dá para mudar, alguma coisa que dá para mexer, alguma coisa que dá para alterar, entende? E aqui tem um ponto um pouco mais a favor para as mulheres no sentido de lidar. Porque mulher, percebo, tem esse drive, entendeu? Esse drive de você, cara, pera, tem um problema aqui, tem uma coisa aqui, eu posso lidar com isso, eu posso resolver isso, entende? E às vezes falta essa clareza, falta essa claridade de quais são essas coisas que podem e devem ser abordadas. E aqui eu disse, Fabrício, mas beleza, você falou da biologia, da parte do corpo humano da mulher. Eu não tenho controle sobre isso. Tá, você pode não ter um controle direto. Mas você entende? Se eu falo em ciclo menstrual, por exemplo, vamos colocar aqui uma mulher em idade reprodutiva, que tende a sofrer mais com um transtorno pré-menstrual, que é um transtorno disfórico. Você entende que, apesar de você não ter controle de como o seu corpo vai reagir, isso, aquilo, de forma direta, as coisas que você faz antes e durante afetam. Então, se você busca, sei lá, fazer uma dieta específica para aquele período que precede o topo de um pico menstrual, isso vai ajudar. Se você busca praticar uma atividade física nos períodos principalmente que você não sente dor, isso vai ajudar. Porque são fatores que eles vão ser empilhados que você tem um controle indireto. E a partir do momento que você passa a assumir esse papel protagonista do controle, mesmo que indireto, e olha que louco, né? Algumas lives atrás eu estava falando sobre controle.
sobre essa necessidade das pessoas quererem ter controle, mas é bizarro, porque parece que é só a necessidade de querer ter controle, porque as coisas que são sob controle acabam não fazendo. Já parou pra pensar nisso? A gente quer saber como que o filme, como que a novela vai terminar, como que vai acontecer as coisas, quer saber às vezes da rede social, das notícias que estão passando, do que aconteceu na casa do vizinho, da vizinha. Mas, pô, peraí. Qual o controle que você quer de fato exercer sobre essas coisas, você não tem controle. Agora, um controle indireto de como a sua saúde vai refletir na questão da ansiedade, vai refletir nos sintomas, vai refletir naquilo que está te atrapalhando ou não de seguir em frente. Porque quando eu falo ansiedade, gente, não é ansiedade, eu vou sair correndo aqui, uma coisa simples, frescura, que as pessoas gostam, né, de falar, não, o que é ansiedade é frescura. Não é frescura, não. Ansiedade é uma coisa séria, coisa que ela precisa ter o devido cuidado, precisa ser dado o devido valor, não para a ansiedade, tá? O devido valor precisa ser dado à abordagem, ao tratamento, às atitudes que vão ser tomadas para que essa ansiedade patológica suma, diminua, não te atrapalhe mais, entende? Então, isso é importante você ter em mente, isso é importantíssimo, certo? É aqui ainda falando dessa diferença entre homens, mulheres, existe uma diferença na resposta ao estresse. O homem, até por uma questão, às vezes, eu citei aqui a parte fisiológica, a parte hormonal, o homem tem, por natureza, essa questão da testosterona, a testosterona aumentada, que aí gera uma diferenciação em relação à massa muscular, em relação, inclusive, à parte psicológica, certo? Então, na mulher, o que acontece? Tem a parte existe a testosterona, obviamente, mas não na mesma quantidade, tá certo? Então a gente tem os estrogênios, os estrógenos, entende? E isso daí pode gerar uma resposta distinta a depender, ok? Então, a partir do momento que você tem isso em mente, você entende que algumas coisas podem ser moduladas, algumas coisas você pode abordar. Óbvio que nem sempre você vai fazer isso sozinha, que, por exemplo, hormônio. Você não vai tomar hormônio sozinho. Mas se você, só de você perceber que eu comentei aqui, tô falando sobre. Poxa, o Fabrício está falando que existe essa questão hormonal. Como é que tá a consulta de rotina com o ginecologista? Entendeu? Tá fazendo os exames preventivos? Existem exames preventivos. Eu sinto sintomas. Às vezes o seu sintoma pode sim ser alguma desregulagem no eixo. E aí existe a questão do impacto da saúde reprodutiva. Como eu disse anteriormente, a menstruação, a gravidez, a menopausa. E eu não sei qual fase você se encontra, se você quer ou não ter filhos, se você já tem filhos. Mas a grande questão é, todas essas fases, elas influenciam nos sintomas de ansiedade, entende? Uma mulher, às vezes, que quer engravidar, é uma mulher que ela pode ficar mais ansiosa, porque ela quer algo que às vezes ela não está conseguindo. Da mesma forma, a mulher que está grávida, ela pode desenvolver ansiedade em relação à saúde dela, à saúde do filho que está sendo gerado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso é um fator de diferenciação. Uma mulher na menopausa, ela pode pensar, poxa, o que vai acontecer? Como é que vai ser a minha vida com meu parceiro? Como é que vai ser daqui para frente? Entendeu? Porque é uma coisa que poxa, os ciclos existiram a vida inteira e são sinônimos ali da idade fértil. E agora? Eu vou ter diferenciação na minha pele, eu vou ter sintomas, eu vou precisar usar algum remédio, algum hormônio. Entende? Então, a partir do momento que você passa a ter isso no seu radar, você pode ter uma abordagem, ok? Você pode ter uma diferenciação. E tudo isso é fator desencadeante de ansiedade caso não seja devidamente cuidado, caso não seja devidamente acompanhado. E que eu vou falar também de traumas. Traumas, gente, eles batem diferente. Não pelo fato de que duas pessoas foram atropeladas e as duas ficaram com trauma de carro. Não estou falando isso. A questão que eu falo aqui é
existem traumas distintos a depender do gênero, ok? Até por dados estatísticos mesmo, por dados estatísticos. Então, homens tendem a ter traumas diferentes das mulheres. Lembra que eu falei de posição social, de fator cultural? Então, existem aqui alguns traumas que eles vão acabar sendo mais prevalentes nas mulheres. Às vezes até pela questão dessa diferença entre homem e mulher. Então, eu já passei uma época atendendo em pronto-socorro e eu percebia que às vezes existiam, falando em casais, tá? Quadros de agressão, né, tanto psicológica quanto física. E geralmente, não que não exista, tá, para o homem, e também existe, mas quando a gente coloca em dados, a mulher acaba sofrendo mais, entendeu? Mais de forma escrachada. Então isso existe, isso tem que ficar presente no radar de vocês. Como é que você está lidando? Tipo, existe algum trauma, existe algum abuso, existe alguma coisa que não pode continuar, alguma coisa que aconteceu e não foi bem digerida, não foi bem assistida. Porque mesmo coisas que aconteceram no passado, mesmo coisas que às vezes a gente não quer encarar, elas podem sim ser abordadas, elas podem sim ter uma mudança de perspectiva, certo? Então, quando eu falo em traumas relativo ao gênero feminino, é muito importante, ok? É muito importante isso. E aí, quando eu falo em trauma também, uma coisa mais importante ainda é a rede de apoio. Não sei se você tem uma rede de apoio. Fabrício, o que é rede de apoio? Rede de apoio são as pessoas com as quais você pode contar. Às vezes a rede de apoio é a sua família, às vezes a rede de apoio são suas amizades, às vezes a rede de apoio é um serviço de saúde no qual você se sente confortável, às vezes é tudo isso e é para ser tudo isso. Então, rede de apoio é muito importante. E é importante ainda mais você construir, fortalecer, ok? Porque a pessoa ansiosa ela pode ter uma tendência ao isolamento, né? Mas sabendo disso, mesmo que seja um pouco mais difícil, buscar manter algumas pessoas mais próximas. Porque você mantendo algumas pessoas mais próximas de você, pessoas nas quais você confie, pessoas nas quais você tenha intimidade, você possa se abrir de alguma forma, isso conta como rede de apoio. E isso conta como uma forma na qual você possa ancorar ali e projetar uma melhora. Não que você tenha que. Assim, aqui a gente tem que mudar um pouco a chave no sentido de ninguém é fardo, tá certo? Que eu já ouvi isso de vários pacientes. Já, doutor, eu sou um fardo, por isso que eu não falo, por isso que isso, por isso que aquilo. E a pessoa ela não percebe que ela tá piorando. Às vezes, por ela querer poupar os outros, ela piora e ela não se cuida, ela não se trata, porque ela acha que ela tá fazendo algum bem. Mas na realidade, não. Porque, vou explicar um raciocínio, pra ver se você me entende. Vou dar um exemplo. Tem uma mulher. Aí ela tem marido, tem filhos, e ela sempre fez de tudo pelo marido e pelos filhos. A vida toda. E ela sempre esteve bem. Nunca teve sintomas. E aí, de repente, ela passa a perceber que ela não tá tão legal. Que ela tá com o coração acelerado, que ela tá tendo falta de concentração, que ela tá sentindo um aperto no peito. Só que ela pensa, cara, as pessoas que eu mais confio são meus filhos, são meu marido. E aí ela não compartilha. Por quê? Porque na cabeça dela, ela é quem cuida deles. Ela não leva problema pra eles. Ela sempre foi forte. Só que isso é um erro. Por quê? Porque com certeza, tanto esse marido quanto os filhos, eles obviamente, dependendo do contexto, da forma com que isso é abordado, vão, vão estar ali presentes. Eles vão querer fazer a diferença. Eles querem ver essa mulher bem. Porque não é fardo. Então, assim, às vezes a mulher ela fala, ah, não, porque eu vou ser um peso, porque já tá difícil no trabalho do meu esposo, porque meus filhos já têm o problema deles. Gente, não é assim que funciona. Porque na hora do que estoura, né? Todo mundo vai estar ali, nossa, ninguém viu, nossa, porque. Então, assim, as pessoas nem sempre estão atentas. Então, as coisas óbvias, elas precisam
serem ditas, elas precisam serem abordadas de alguma forma. Entendeu? Então, às vezes é conversar, às vezes é informar, às vezes é interagir, é deixar aquilo claro. E não necessariamente de forma indireta, porque, acreditem, não é todo mundo que pega indiretas. Não é todo mundo que enxerga as entrelinhas. Então, às vezes você vai ter que falar, preciso do seu apoio, preciso da sua ajuda, preciso que você faça algo por mim, preciso que você me leve no médico, preciso que você me arrume um tratamento, porque às vezes você dar sinais nem sempre é a melhor maneira, porque o dar sinais pode ser entendido de diversas formas. As pessoas podem olhar, você pode virar e falar, eu tô meio triste hoje, como uma forma de você pedir socorro. Você vai falar, não, tá tudo bem, amanhã vai ser um dia melhor. Mas você entende, você não tá meio triste hoje. Você tá com sintomas de ansiedade que estão minando a sua vida, atrapalhando o seu sono, atrapalhando a sua rotina, tirando o seu prazer por viver. Então, é diferente. Então, as coisas, elas têm que ser dado o devido nível, ok? O devido valor no sentido quantitativo mesmo. É algo que te aflige pouco? É algo que te aflige muito? É algo que você consegue seguir em frente? Ou é algo que, né, você não vai seguir em frente, não vai conseguir? Porque, assim, são essas mensurações que vão definir a forma com que vai ser abordado, a prioridade. Lembre-se, você é prioridade para si própria. Em primeiro lugar, você tem que se priorizar. Porque às vezes você passa uma vida toda priorizando outras pessoas e entenda, a reciprocidade ela é verdadeira, ela existe. Não tô dizendo que todo mundo vai agir com reciprocidade, mas as pessoas que te amam, elas vão agir com reciprocidade. Se você esteve lá por elas, elas vão estar lá por você. Isso é rede de apoio, isso é importante, certo? Isso é muito importante, ok? Agora falando em tratamento. O tratamento ele passa por várias nuances, por várias formas. Eu sempre gosto de frisar aqui que tratamento para ansiedade ele não deve ir direto para a questão dos medicamentos, entendeu? Porque antes de eu inserir um remédio, inserir algo químico no organismo de um paciente, de uma paciente, eu preciso entender quais são as coisas na vida dessa pessoa que podem melhorar, que podem mudar de perspectiva, que podem ter ali algo que talvez só aquilo ou o conjunto daquelas coisas possam ressoar tão forte que a pessoa melhore, entende? E boa parte dos tratamentos de ansiedade, se eles são bem feitos e bem acompanhados, eles podem ser resolvidos sem medicação. Só que aí que tá, né? Tem que partir dos dois. Tem que partir do médico e do paciente, da paciente. Porque hoje eu percebo uma coisa que é assim. Não seja uma pessoa que quer resolver as coisas na base de medicação e exame diretamente. Tenta antes outras formas, mas tenta de verdade, tá certo? Porque eu vejo um comportamento acompanhado de uma frustração muito grande. Por quê? Eu vou explicar melhor. Qual é o comportamento? O comportamento é: eu tenho algum problema e eu vou resolver esse problema com um remédio ou com uma cirurgia. Só que tá. Dificilmente remédio e cirurgia resolvem 100%. E ele sempre vem com um imposto a ser pago. Eu vou dar um exemplo de cirurgia bariátrica, tá? Paciente que quer fazer cirurgia bariátrica. Óbvio, gente, a cirurgia bariátrica ela é indicada em vários casos, tá? Mas eu vou falar de um caso que talvez não seja tão indicado assim. O paciente ele tem a possibilidade de fazer um tratamento com um nutricionista, com um psicólogo, ter uma reeducação alimentar, tudo mais, mas ele opta por quer fazer cirurgia bariátrica. Ele botou isso na cabeça. E acaba fazendo. Algum médico decide que tudo bem que ele vai fazer, porque sempre tem alguém que faz. E aí depois o paciente percebe que, beleza, emagrece, mas existem alguns cuidados a serem tomados, existem colaterais, existem ônus.
ok? Não só o bônus. Da mesma forma, remédio. Então, às vezes a pessoa quer tomar remédio. Ah, eu vou tomar remédio para ansiedade. Ela passa a tomar um ansiolítico, de algum jeito ela consegue, toma lá. Só que assim, e aí ela tem dor de cabeça. Ela tem outras alterações. Ela passa a acreditar que sem o remédio ela não vai ficar bem. Você entende? Então, toda ação tem uma reação. E a partir do momento que você deposita todas as suas expectativas, todos os seus anseios em cima de um determinado tratamento, em cima de uma determinada pílula mágica ou de uma última esperança, isso é muito complicado. Você tem que entender que quando eu falo de vida, quando eu falo de saúde emocional, é um espectro. Ele engloba várias coisas, engloba vários fatores. Que todos eles precisam ser abordados. Medicação, normalmente, eu gosto de usar quando preciso tirar alguém de um estado de gravidade. Então a pessoa está incêndio, né? Vou apagar um incêndio. A partir do momento que o incêndio foi apagado, tem uma destruição que aquele incêndio causou. E eu posso manter o remédio. Para quê? Para que haja uma reconstrução. Entende? Então, poxa, óbvio, metaforicamente, que se pega fogo numa casa, cai tudo. Os bombeiros foram e apagaram. A casa tá ali? Não tá. Vai ter que ser reconstruída. Então, a saúde emocional é mais ou menos isso. Às vezes tá tão machucado, tá tão destruída, que você vai, passa um remédio e melhora ali. Mas você apagou o incêndio, não quer dizer que você construiu uma casa nova. E o que é essa casa nova? Vocês entendem a analogia que eu tô fazendo? É justamente a sua vida. São as coisas que você faz na sua vida. São as pessoas que você convive. A forma com que você age no mundo. A forma com que você interpreta os acontecimentos em relação a você e a sua saúde. Certo? São as coisas que você faz repetidamente. A atividade física é uma boa alimentação, são bons hábitos. Tudo isso conta. Tudo isso são os tijolos dessa casa, certo? E tudo isso é muito importante para que haja de fato uma diminuição dos sintomas de ansiedade. Beleza? Então, quando eu falo isso, né, sobre homens, mulheres e essas diferenças, essas coisas pegam, tá? Essas coisas são muito importantes para vocês ficarem atentas e terem de fato um empoderamento real acerca disso, ok? Um outro fator que eu acabo percebendo que pesa bastante para a mulher e não tanto para o homem, e acaba sendo um fator que contribui bastante para a ansiedade na mulher, que é a questão da autoestima, a questão do autocuidado. Novamente, homem também tem autoestima, homem também precisa de autocuidado, mas aí pelas questões que eu já falei aqui, sociais, culturais, hormonais, biológicas, isso acaba sendo algo com um peso maior para a mulher. Então, às vezes, sabe aquela frase, o biscoito é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Da mesma forma, a mulher se cuida mais porque ela tem uma autoestima boa e não tem problema emocional, ou ela deixa de se cuidar porque ela tem problema emocional e não tem uma autoestima boa. Não tem uma resposta exata, tá? É só uma indagação mesmo, é uma retórica. Partindo disso, o que dá para você fazer? Mexer onde dá para mexer. Se a autoestima não está boa, se não existe o autocuidado, se não existe esse esmero, às vezes com a sua aparência, com a forma com que você está lidando com a vida, com a forma como você está se cuidando, né? Mexe nisso, mexe naquilo que dá para mexer, tá bom? Às vezes eu vou pentear o cabelo todos os dias aqui de uma forma que eu acho mais bonito. Eu vou comprar uma roupa que eu acho que cabe bem no meu corpo. Entende? Vai mexendo nisso. Essas coisas que vão dando pequenos lampejos de autocuidado, pequenos lampejos de autoestima, de melhora na sua autoimagem. Não para os outros, entendeu? Porque, na real, dane-se os outros. Para você. Para você se olhar e você gostar da imagem que você vê no espelho. Não no sentido de padrão, sim no sentido de você conseguir sorrir consigo mesmo, certo? O olhar-se no espelho, apreciar aquilo que você vê, não é uma questão de mera aparência. É uma questão de bem-estar, certo? Uma questão de, poxa, eu mergulho da pessoa que eu sou, eu cuido da pessoa que eu sou, eu zelo por este indivíduo.
para essa pessoa, tá bom? Então isso é importante, essa questão do autocuidado, porque às vezes o autocuidado ele precede uma melhora, porque é óbvio, igual eu disse, uma coisa acaba afetando a outra. Mas se o autocuidado não existe, não vai partir nenhuma melhoria dali, tá? Não vai partir nenhuma melhoria dali. Então, de algum lugar, você tem que partir, você tem que abordar, beleza? Então, ó, falei aqui sobre fatores hormonais, biológicos, sociais, culturais, papéis do gênero. E olha que interessante, quanto mais a gente vai discutindo isso, mais vai se aprofundando nisso, você percebe o quão todas essas coisas acabam sendo um peso maior na hora de ter sintomas de ansiedade e eu mensurar essa diferença entre homens e mulheres, né? Tanto que estatisticamente é isso, estatisticamente é isso mesmo. Se eu for pegar, por exemplo, o público, que hoje eu até converso mais, eu coloco, eu faço temas voltados para mulher. Mas no começo, quando eu comecei a criar conteúdo, eu só fazia conteúdo para ansiedade, né? Eu falava, vou falar de ansiedade porque é uma questão que afeta a todos. E olha interessante, aparecia 90% de mulheres e 10% de homens. A cada 9 mulheres que vinham buscando ajuda por causa de ansiedade, vinha um homem, entendeu? Então, assim, é um dado estatístico isso. Estatístico, tá? Então, por isso que é importante você ter essa consciência, você ter essa noção, até porque você consegue dar um direcionamento melhor para o teu autocuidado, beleza? Mandar uma boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, Karina, Romenice, Facebook, YouTube. Tem um pessoal do Instagram que entrou aqui, bastante gente também. Silvia perguntou se a live vai ficar gravada aqui no Instagram. Boa noite, Silvia. Sim, eu vou deixar gravada a live, tá? Elas ficam gravadas. O que que acontece? Vou explicar melhor para você como é que funciona. Ao vivo, eu faço ao vivo, segundas e quartas. Para quem quiser participar, porque às vezes tem pessoal que gosta de assistir online, ver aqui. E é bom, recomendo, porque você pode perguntar, você pode interagir, igual você está fazendo aqui. Então, o pessoal que participa ao vivo vai conseguir interagir, vai conseguir fazer pergunta, vai conseguir sugerir tema. Só que as gravações vão ao ar nas terças e quintas, tá? Terças e quintas aí vão as gravações, beleza? Não precisa preocupar em anotar nada, não. Fica. Inclusive, você tá vendo como você tá vendo do Instagram? Você pode ver depois no YouTube, que é mais interessante, que você consegue acelerar e desacelerar também, certo? Lá no YouTube tem as gravações antigas e é mais fácil de você encontrar por tema, porque no Instagram às vezes você não consegue ver o tema. No YouTube fica todos os temas ali certinho escrito, tá? Às vezes você vai achar alguma coisa muito boa para você lá. Eu falei bastante tema, tá? Essa daqui, deixa eu ver, é a 41ª live. Então é a live de número 41. Então tem 40 lives que já estão gravadas e publicadas. Então se você aí que está assistindo, está me escutando, quer ver algum conteúdo, Fabrício, você já falou de alimentação? Já falei. Fabrício, você já falou de exercício? Já falei. Fabrício, você falou de forma de tratar a ansiedade sem medicamento? Já falei. Então eu já falei de um monte de coisa, tá? Várias coisas, todas elas conteúdos assim mais compridos, no sentido de tem conteúdos mais curtinhos, né? Eu gravo os menores, mas essas 40 lives, todas elas têm mais de 30 minutos, tá? Todas elas têm mais de 30 minutos. E é legal, eu recomendo, inclusive, é uma coisa que eu faço. Às vezes eu tô fazendo coisa de casa, vou lavar uma louça, vou arrumar a casa, alguma coisa assim, eu coloco o fone de ouvido e vou escutando, entendeu? Vou escutando os conteúdos que eu quero aprender, que eu quero entender. Então é uma forma também de você consumir aí essas lives, porque não precisa necessariamente parar para assistir as lives ao vivo, sim, mas as que são gravadas você pode só escutar, porque na tela vai ficar eu, né? Eu fico na tela, não sei que você queira ficar olhando para minha cara, mas é importante o conteúdo que está sendo dito, beleza? Então, pela live de hoje é isso, espero que vocês tenham entendido que existem nuances entre homens, entre mulheres, tá bom? Romenice perguntou: pressão na cabeça causa aneurisma? Ó,
A pressão por si só, não necessariamente, tá bom? E eu acho que você está querendo dizer em relação à sensação. Se for a sensação de pressão não vai causar, tá bom? Mas às vezes a hipertensão, que aí é a pressão arterial elevada, junto a outros fatores, pode causar, tá bom? Mas é muito complexo a formação de um aneurisma. Muito complexo. Não posso chegar aqui e falar, não, porque é isso que causa um aneurisma. Entendeu? Ó, vou até colocar aqui fatores de risco. É isso mesmo. O aneurisma, para ele se formar, não é. Ah, eu senti uma pressão na cabeça, senti uma dor de cabeça. É um conglomerado. Então, só para você. Eu sei que eu tô fugindo um pouco aqui do tema, mas que teve a pergunta. Se você tem hipertensão e você não cuida, então, assim, uma coisa é ter hipertensão e tomar as medicações e ficar com a pressão controlada. Outra coisa é ter hipertensão, não tomar um remédio, não fazer acompanhamento, não medir a pressão, e aí sobe. Isso é um fator de risco para aneurisma. Colesterol elevado, tá? Pessoas que têm diabetes e não controlam, problemas cardíacos, né? Arritmias principalmente. Fator genético, tem a questão genética. Então, se tem histórico de doenças hematológicas, doenças cardiológicas na família. E o clássico, né? É estar acima do peso e ser sedentário. Essas coisas contribuem para a formação de um aneurisma. E cigarro, tá? Fumar. O ato de fumar é uma das piores coisas que tem para sua circulação. As pessoas acham que é só o diabetes que é uma doença crônica, né? E só o diabetes que causa aquelas cirurgias de amputação, as feridas. Mas, gente, cigarro acaba sendo uma das piores coisas. E eu sei que a questão do cigarro, que pode até ser um assunto em uma próxima live, ela tá bastante atrelada à ansiedade, né? Tem bastante gente que eu percebo que às vezes tá fumando, que é muito ansiosa. Então, não sei se é o caso de alguma de vocês, mas é importante, tá? Importante buscar um tratamento anti-tabagismo, porque o tabagismo ele acaba sendo um fator de risco também nessa questão da ansiedade. Ele não melhora a ansiedade, ele acaba piorando, ele acaba sendo uma lacuna que você preenche, que no momento você tem aquela sensação de melhorou um pouco, mas não melhora, tá? Mas aneurisma é isso, eu espero que tenha respondido, tá, Romenice? Só a sensação de pressão não vai causar aneurisma. E o aneurisma, ele não é uma coisa que surge de uma hora para outra, tá? Não necessariamente. O aneurisma, geralmente, ele leva um tempo para aparecer. E muitas das vezes ele não é detectado, ele acaba sendo achado em algum exame. Óbvio, aneurismas muito grandes ou em regiões específicas, eles podem cursar com um pouco de dor. Com um pouco de dor, né? Então, o aneurisma, dependendo onde estiver na cabeça, pode dar dor de cabeça. Aneurisma, às vezes, dentro da barriga também pode dar uma dor de barriga. Só que tudo isso precisa ser investigado com o exame e, principalmente, tem tipos de aneurisma que precisam ser operados e tamanhos também. Então, essas são duas coisas que elas precisam ser vistas. Tanto o tamanho quanto o tipo do aneurisma. Porque senão, deixa quieto. Se for um aneurisma menor ou de um tipo mais específico, não precisa mexer. Mas, óbvio, fazer tratamento e fazer acompanhamento, tá? Mas, ó, falando da ansiedade, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido que sim, existem nuances, existem diferenças, e é por isso que vocês precisam ficar atentas, tá? Ficar atentas, vigilantes, principalmente, para que a ansiedade não volte. Você consiga melhorar os sintomas da ansiedade, não só melhorar, se livrar da ansiedade, mas permanecer assim, com qualidade de vida, ok? Conseguindo seguir em frente, conseguindo fazer as atividades sem problemas, porque essa é a melhor forma possível, tá? Para você cuidar da sua saúde emocional. Bem, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão de tema, pode mandar nos comentários, pode mandar no privado também, que eu vou ler, a equipe vai ler e a gente vai estar fazendo, tá? Por hoje é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima live que vai ser na quarta-feira, tá? Tchau, tchau.